Panamá, 1º de abril de 2014, norte da província de Chiriquí. Naquela manhã, Chris Kremers e Lisanne Froon, duas jovens holandesas, iniciam um passeio que deveria ser uma simples caminhada para explorar a trilha de El Pianista, no Panamá. Elas partem com mochilas, celulares, uma câmera fotográfica e a companhia do cachorro da família anfitriã, o cão Blue. Era uma manhã perfeita para explorar. A trilha, localizada ao redor do vulcão Baru, é conhecida por sua beleza, mas também por sua natureza isolada e desafiadora. Mas naquela noite, apenas o cachorro Blue retornou. Chris e Lisanne nunca mais seriam vistas vivas. O que aconteceu durante aquele passeio se transformou em um dos maiores mistérios da região. Bem-vindos ao canal Arquivo de Mistérios. Hoje, Panamá, o mistério de Chris Kremers e Lisanne Froon. Moradoras de Amersfoort, Lisanne Froon, de 22 anos, e Chris Kremers, com 21 anos, eram amigas. Tinham recém se formado e foram ao Panamá para uma viagem de 6 semanas, onde esperavam aprender espanhol, se voluntariar para ajudar em crianças e, principalmente, celebrar a formatura. Elas chegaram no Panamá no dia 15 de março e durante 2 semanas fizeram passeios. Já no dia 29, chegaram a uma vila, na província de Chiriquí, onde foram acolhidas por uma família anfitriã. Na manhã de 1º de abril, decidiram fazer a trilha de El Pianista, uma caminhada perto das florestas que cercavam o vulcão Baru. No entanto, naquele dia não havia guia local disponível. As duas amigas partiram mata adentro apenas com a companhia do cachorro da família anfitriã, chamado Blue. Anoiteceu e algo parecia errado. Blue, o cachorro da família anfitriã que acompanhava Chris e Lisanne, retornou para casa, mas ele estava sozinho. A ausência de Chris e Lisanne causava preocupação, mas a família decidiu esperar até a manhã seguinte. Talvez as garotas estivessem resolvido ir à cidade ou tivessem se atrasado. Pela manhã, a preocupação aumentou. Chris e Lisanne tinham um compromisso com um guia local que as levaria em um outro passeio pela região. A família decidiu, então, alertar as autoridades. A polícia, junto com moradores locais, iniciaram as buscas. Dias depois, os familiares das duas jovens também chegaram ao Panamá, acompanhados de detetives particulares. Uma recompensa de $30.000 foi oferecida para quem indicasse qualquer informações sobre as jovens. Nenhum esforço adiantou. 14 de junho de 2014, 10 semanas após o desaparecimento. Uma mulher informou à polícia que havia encontrado na mata uma mochila azul em um arrozal ao longo das margens do rio. Dentro da mochila haviam 2 pares de óculos de sol, uma câmera fotográfica, $83, o passaporte de Lisanne, uma garrafa de água, 2 sutiãs e os aparelhos celulares das garotas. Todos os itens estavam secos e em perfeito estado. Uma análise dos celulares revelou que, cerca de 6 horas após o início da caminhada, foram feitas tentativas de chamada de emergência para os números 112 da Holanda e 911 do Panamá, sem sucesso devido à falta de sinal. O iPhone de Kremers e o Samsung de Froon realizaram as primeiras chamadas por volta das 16h30. No total, 77 chamadas de socorro foram tentadas. O celular de Lisanne ficou sem bateria em 5 de abril e não foi mais ligado, enquanto o iPhone de Chris permaneceu ativo até 11 de abril, com várias tentativas mal-sucedidas de desbloqueio usando um PIN incorreto. Um detalhe ainda mais perturbador foi encontrado no rolo de fotos da câmera de Froon. 90 imagens tiradas com flash em meio à selva, durante a madrugada de 8 de abril, entre 1 e 4 horas da manhã.
As fotos capturaram um cenário de escuridão quase total, tornando impossível identificar claramente o local ou o que elas pretendiam registrar. Algumas imagens sugerem que elas estavam próximas a um rio ou ravina. Entre os registros, 3 fotos chamaram mais atenção. A primeira mostrava um galho com sacolas plásticas sobre uma pedra. A segunda apresentava algo semelhante à alça de uma mochila e um espelho em outra pedra. A terceira parecia mostrar a parte de trás da cabeça de Chris Kremers, com sangue escorrendo de sua têmpora. Com base nas fotos, o local das buscas foi ampliado, às margens do rio Colubre, onde, estranhamente, algumas peças de roupas de Kremers estavam cuidadosamente dobradas. Entretanto, este local ficava a alguns quilômetros de distância de onde a mochila azul foi encontrada. Passados mais 2 meses após o encontro da mochila azul, a polícia descobriu 33 fragmentos de ossos espalhados, um pedaço de pelvis e uma bota. Dentro da bota, o pé de Lisanne, intacto. Curiosamente, os ossos estavam em um local próximo de onde a mochila foi encontrada. Os ossos de Lisanne Froon mostravam sinais de decomposição natural. Restos de tecido permaneciam presos, sugerindo que haviam sido triturados. Mas os restos de Chris Kremers contavam uma história diferente. Totalmente limpos e brancos, pareciam ter passado por um processo que, em condições normais, levaria anos para ocorrer. Apesar das evidências, fragmentos de ossos, uma bota, registros de chamadas e fotos enigmáticas, nenhuma prova foi suficiente para revelar o que realmente aconteceu. Até hoje, o desaparecimento e as mortes de Chris Kremers e Lisanne Froon permanecem um mistério angustiante. Este é o canal Arquivo de Mistérios. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!